Olá, muito bom dia para você que a partir de agora acompanha o Ouro Fino em Campo ao vivo, direto da sede da Ouro Fino Saúde Animal em Cravinhos, interior de São Paulo. Há 29 anos no mercado, a Ouro Fino investe em sanidade, levando informações e soluções para os animais de produção. A empresa também oferece soluções para os animais de companhia, os nossos pets, porque a Ouro Fino Pet acredita que faz bem cuidar dessa relação. Ah, os pets! Como faz bem cuidar dessa relação que o mundo todo cada vez mais aprende a amar e dar valor. De onde vem essa paixão tão sincera e verdadeira? Cativam com o gesto, encantam com o olhar, divertem com o salto. Já parou para pensar que muitas vezes os papéis se confundem? Quem é mesmo que cuida de quem? Ah, os pets! Como faz bem cuidar dessa relação? É ação e reação sem nenhuma cobrança. Quer dar a ele um presente? Leve-o para passear. Quer ver seu pet brincalhão? Comece a brincar. É amor sem explicação, que a cada dia vai crescendo, crescendo, crescendo. E quando a gente vê, já estamos totalmente envolvidos. E no que depender de nós, essa relação vai estar cada vez mais bem cuidada e protegida. Ouro Fino Saúde Animal. Faz bem cuidar dessa relação. E por a gente acreditar que faz bem cuidar dessa relação, hoje o Ouro Fino em Campo traz um assunto para quem tem cachorro na fazenda, sítio ou então em casa. Fique ligado na leishmaniose. Para você ter noção da presença dessa doença, até 2014, 21 dos 26 estados brasileiros foram notificados com leishmaniose. E nossa convidada de hoje é a médica veterinária Andréa Savioli. Bom dia, Andréa. Bom dia, Juliana. Bom dia, pessoal do Ouro Fino em Campo. Bom, então vamos começar esse bate-papo explicando para quem está acompanhando o que é leishmaniose, Andréa. A leishmaniose ela é uma doença causada por um protozoário que é transmitido através da picada de um inseto, que é um mosquito, na verdade. Esse mosquito ele tem diferentes denominações, dependendo da região do Brasil. Então, em alguns estados ele é conhecido como mosquito palha, em outros ele é conhecido como birigui. Existem outros nomes, mas esses dois são os mais comuns. Ele é um mosquito, então, que transmite a leishmaniose picando ou o ser humano ou o cão. A gente fala principalmente de ser humano e de cão. Existem outros animais que eles podem contrair a leishmaniose, mas a principal importância é essa relação do ser humano e do cão no contexto dessa doença. Pelo fato do cão, quando ser contaminado, ele acabar levando esse protozoário no organismo dele durante toda a sua vida. Então, uma vez que o cão é picado, ele se torna, a gente chama de reservatório. O que significa isso, né? Para o pessoal entender direitinho, o cão ele vai guardar o protozoário, mesmo que você olhe para esse animal e você não veja sintoma nenhum de leishmaniose. Isso significa que esse cão ele fica contaminando todos os mosquitos que vierem a picá-lo. Então, essa é a importância do cão na transmissão da leishmaniose. A leishmaniose ela é uma zoonose por causa disso, por causa da participação do cão, desta forma que nós explicamos. Não existe um contágio do cão diretamente para o homem, né? De você acariciar, de você conviver, não existe esse contágio. Então, para o cão ou o homem serem contaminados, contraírem a leishmaniose, precisa haver a picada de um mosquito que tenha o protozoário. Ele vai transmitir nessa picada. Então, a leishmaniose ela é grave, a leishmaniose ela pode ser tratada no homem, mas o cão ele não se torna curado da leishmaniose. Mesmo que você trate um animal que está com sintomatologia, ele vai ficar saudável, você consegue colocar ele, um animal que você olha e você fala, esse animal não tem nada, não tem nenhuma doença, mas ele vai continuar guardando o protozoário e contaminando os insetos. Por isso, a gente sempre fala de prevenção
da picada do mosquito transmissor da leishmaniose no caso dessa doença. E assim, pode levar a óbito, tá, pessoal? É uma doença muito séria mesmo. Muito bem, então agora que você já sabe da importância e da gravidade da leishmaniose, eu quero convidar para participar do Ouro Fino em Campo pelo 0800 941 2000, pelo WhatsApp 16 98181 8687, ou então mande sua pergunta aqui pelo Facebook da Ouro Fino Saúde Animal. Participe mesmo, é uma doença que gera muitas dúvidas, enfim, então a Andréa Savioli está aqui para explicar tudo para você, ok? Então você é nosso convidado. André, e como que está a presença da leishmaniose aqui no país? Bastante, né? Intensa. A leishmaniose, ela iniciou um pouco mais tímida, mas já faz muitos anos que nós temos leishmaniose diagnosticada no Brasil, e ela tem avançado cada vez mais nos centros urbanos também. Hoje nós temos a presença do vetor transmissor, que é esse mosquito que nós estamos falando, em praticamente todos os estados do Brasil. Existem áreas que têm uma prevalência bem maior, são consideradas as áreas endêmicas. Por quê? Porque esse mosquito ele acaba nessas áreas tendo condições maiores, melhores de se reproduzir, de se proliferar. Então, a presença do mosquito, na verdade, é o que determina a possibilidade de você ou o seu cão contraírem a leishmaniose. E isso a gente encontra já no Brasil inteiro e, infelizmente, os casos só crescem tanto na população canina quanto na população humana, até porque uma coisa está relacionada com a outra, né? A leishmaniose tem ocupado os noticiários aí, né, do país. Inclusive, teve cidade que até declarou emergência, né, estado de emergência. Sim, quem acompanha mais as notícias relacionadas à leishmaniose pode perceber em alguns noticiários que, principalmente onde nós temos as áreas endêmicas, né? Então, no interior de São Paulo nós temos algumas cidades que têm alta prevalência, aquela área de Presidente Prudente, por exemplo. O Nordeste tem muita prevalência de leishmaniose, Mato Grosso, então alguns estados, a região de Minas, né, são áreas endêmicas, e aí quando a gente tem um aumento da incidência, as prefeituras acabam realmente decretando estado de alerta, e aí é atenção total, que é, na verdade, uma condição que a gente tem que evitar que aconteça, né? A gente tem que evitar que chegue nesse tipo de situação, porque aí foge do controle mesmo. André, e se o cachorro manifestar algum sinal clínico, quais são os sinais que eles costumam ter? A leishmaniose, no começo dela, ela não tem sinais muito característicos, né? Aquela coisa de você começar a sentir alguma coisa, isso vale tanto para o ser humano quanto para o cão. Uhum. E falar, poxa, estou com leishmaniose. É mais ou menos como a dengue, né? A gente começa a apresentar sintomatologias como febre, a gente fica inapetente, então não dá muito apetite, fraqueza, emagrecimento. E isso pode ser confundido, na verdade, com várias outras doenças. Com o avançar da doença, aí sim surgem alguns sintomas no cão, que são mais próximos da leishmaniose mesmo. Então, o que é importante? É importante que exista a condição de prevenção e que, caso o animal mude o seu comportamento, que já seja realmente procurado um atendimento veterinário para ver certinho o que está acontecendo, né? Muito bem. Bom, a Andréa já disse que a melhor arma é a prevenção, então como prevenir a leishmaniose em cães? Em cães, nós temos uma medida de prevenção bastante eficiente, uma medida que já foi cientificamente comprovada, que é colocar no animal uma coleira, né, com uma condição específica de formulação. Ela tem que ser uma coleira que tenha o princípio ativo que repele o mosquito palha, ou esse vetor transmissor. E você mantendo esse animal com essa coleira, que tem que ser pela vida inteira dele, né? Você previne, então, você diminui bastante as chances desse animal contrair a leishmaniose. Existe também a questão da vacinação, e as duas coisas têm que caminhar juntas. Mesmo o animal vacinado, é importante que ele
utilize a coleira, e isso, lógico, mais intensamente nas áreas endêmicas, mas a gente sempre tem que lembrar que a leishmaniose ela está avançando. Então, áreas que não têm casuística, nós temos também que ter uma atenção muito grande, porque pode ser que chegue mais perto da gente essa doença. Então, a coleira tem que ser usada no filhote, hein? Já. A coleira, a proteção contra a leishmaniose, a coleira ela já pode ser usada assim que ela estiver liberada, aí vale a lida na bula, né? Sempre, e sempre a orientação do médico veterinário, então levar esse animalzinho para um exame geral e pedir para o veterinário receitar essa coleira e dentro das condições de idade, tudo permitido para o uso do produto. Mas sim, né? A leishmaniose ela pode ocorrer, a contaminação pode ocorrer em qualquer fase de vida do animal. Então, quanto mais cedo a prevenção, melhor. Dentro da segurança também para o animalzinho, de acordo com o produto. Andréa, obrigada por enquanto. Eu quero lembrar que você é nosso convidado nesse bate-papo pelo 0800 941 2000 ou então pelo WhatsApp 16 98181 8687. Você pode enviar dúvidas e também comentários sobre o programa. E na transmissão pelo Facebook, você também pode deixar um comentário ali logo embaixo, ok? Bom, o Congresso da Sociedade Brasileira de Tecnologia de Embriões está acontecendo em Foz do Iguaçu, no Paraná. A Ouro Fino Saúde Animal está apresentando seus 6 trabalhos. Vamos ver informações direto do evento. Olá pessoal, meu nome é Bruno Freitas, eu sou especialista técnico em reprodução animal pela Ouro Fino. Nós estamos aqui em Foz do Iguaçu, na SBTR, o principal evento de reprodução brasileira. Estamos aqui no estande da Ouro Fino, conversando com clientes, pesquisadores de renome e estudantes. Também publicamos 5 trabalhos atestando toda a eficiência dos protocolos Ouro Fino no campo. Um grande abraço para todos do Ouro Fino em Campo. Muito bem, obrigada Bruno, um abraço aí, um abraço para todo mundo da Ouro Fino Saúde Animal que está participando do congresso. O Ouro Fino está apresentando 6 trabalhos, enfim, um sucesso aí. Bom, André, anteriormente você falou que a melhor arma é a prevenção com uma coleira. E o Ouro Fino Saúde Animal tem essa solução. Qual é então? Ela está aqui. A Ouro Fino Saúde Animal, ela tem esta solução que é a coleira livre. A coleira livre, ela apresenta em sua formulação o princípio ativo, que é o princípio ativo que tem essa atividade de repelir o mosquito palha, né? Então, ele previne a picada e também ela causa uma mortalidade nesse mosquito em um determinado percentual. Então, é uma coleira que também ajuda a gente a baixar a população do mosquito. E quando a gente faz essas duas ações, previne a picada e mata o mosquito palha, nós estamos também fazendo uma proteção contra a picada para a família inteira. Porque, obviamente, você vai ter um controle da presença desse mosquito. Então, isso realmente é a forma de prevenir a leishmaniose, o uso da coleira. E, no caso, a coleira livre, ela tem eficácia comprovada para isso. Muito bem, quais são os cuidados na hora de usar a coleira? A coleira, a primeira coisa que a gente sempre recomenda, né? A leitura da bula, né? A bula, ela tem informações que são realmente para o consumidor. Então, é interessante ler a bula, sempre com entendimento, se houver alguma dúvida, perguntar para o médico veterinário e ver a indicação, primeiro, né? Correspondente ao porte, à circunferência do pescoço do animal. Então, ter essa atenção de levar a coleira correta que vai caber no pescoço do seu animal. Existem variações também entre animais de um para o outro, né? Alguns animais estão um pouquinho acima do peso, então vão ter um pescoço um pouquinho mais largo. Então, é importante se atentar para isso. Na hora de colocar a coleira, se certificar que os 3 pinos de abotoamento estão fechados e se certificar que ela fique a uma distância do pescoço do animal que permita que ela tenha uma certa movimentação. Então, ela não pode ficar tão apertada, primeiro, porque vai incomodar, e segundo, porque ela precisa se movimentar no pescoço do animal para ir liberando os ativos para os pelos, né? Isso é importante. Também não pode ficar muito longe desse pescocinho, porque senão ela não vai ter essa fricção. Então, o ideal é que a gente fala, vai colocar a coleira, mede 2 dedos nessa posição, né? E ajusta a coleira
com essa medida, digamos assim. É uma medida meio caseira, mas funciona. Muito bem, a gente tem a apresentação, né? Essa daqui que está sendo mostrada, mas também tem outras apresentações para cada idade do animal, né? Para cada porte, né? E existem 2 apresentações da coleira, né? Então a gente consegue ajustar para cães de pequeno porte, para cães de médio e grande porte. O que acontece quando sobra coleira, né? Ai, meu animal tem o pescoço muito fininho, sobrou, eu peguei a menor, mas sobrou. Você corta, você abotoa os 3 pininhos e corta com a tesoura o restante. Cuidado no descarte dessa coleirinha, né? Que sobra, porque é um princípio ativo, que obviamente a gente está falando de um princípio ativo que tem efeito contra parasitas. Tá? Então, cuidado com o acesso a outros animais domésticos, crianças, outros animais que você tem aí na sua casa, no seu ambiente rural. Descarte direitinho essa sobra de coleira, mas é assim que funciona. E lembrando que existe um tempo de duração desta coleira, ela deve ser trocada. Você vai colocar a coleira e para a prevenção da leishmaniose são 6 meses. Então, anote no seu calendário o dia que você colocou, deu 6 meses, troca a coleira. Ok, Andréa, infelizmente nosso tempo acabou aqui no Espaço pelo Canal do Boi, mas esse bate-papo vai continuar no Facebook e no site da Ouro Fino Saúde Animal. A gente vai falar mais sobre leishmaniose, principalmente leishmaniose em humanos. Então, quero te agradecer por enquanto e obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigada e um excelente dia para vocês. E ó, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. E domingo tem Ouro Fino em Campo especial às 9h30 da manhã, hora de Brasília. Eu vou esperar por você. Tchau, tchau. Muito bem, agora o nosso bate-papo sobre leishmaniose vai continuar com você que está acompanhando essa transmissão pelo Facebook da Ouro Fino Saúde Animal e também pelo site da Ouro Fino Saúde Animal. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Nos primeiros minutos aqui do Ouro Fino em Campo, a gente falou muito sobre leishmaniose em cães, como que funciona a transmissão, né, Andréa? Andréa Savioli é médica veterinária e ela está dando uma aula aqui sobre esse problema que é sério, é grave, é de interesse público, né, Andréa? Sim, a leishmaniose ela é um problema de saúde pública. A partir do momento que você tem um protozoário transmitido por um mosquito, que pode picar tanto o cão quanto o ser humano, e a gente tem essa doença se espalhando, é muito importante que as pessoas saibam como se proteger, como se prevenir, né? Então, a gente fala da proteção do cão, que é o uso da coleira, e a proteção para o ser humano. A proteção para o ser humano, ela exige algumas medidas. Então, por exemplo, o mosquito, ele tem predileção por se reproduzir, ele precisa, na verdade, para se reproduzir, de matéria orgânica. Então, o que isso significa? Muito importante a limpeza dos quintais, tirar resto de folhas caídas, de frutas maduras que se desprendem das árvores e ficam no ambiente. Olha, sinal também de alerta para quem está na fazenda, né? Muito. Outra questão também para quem está na fazenda é a questão dos dejetos dos animais criados na fazenda, né? Isso também é matéria orgânica. Então, é importante a limpeza, a remoção realmente de tudo o que for meio para essas larvas do mosquito se proliferarem. Então, a gente vai evitar que esse mosquito alcance uma proporção muito grande nesse ambiente que a gente vive. As telas de proteção dentro de casa funcionam para todos os mosquitos. Hoje a gente tem a questão da leishmaniose, a gente tem a questão de outras doenças transmitidas pelo Aedes, né? Nós tivemos aí a questão dos surtos de dengue e Zika, outras, né? de Zika e outras doenças transmitidas pelo Aedes. Então, você que está na zona rural, ou quem não está na zona rural, a preocupação é a mesma, né? Colocar as telas vai impedir também a leishmaniose. Outra medida que a gente pode tomar, usar repelente. Principalmente em crianças e idosos, Juliana, porque as crianças e os idosos, eles têm uma característica de ter uma imunidade não tão boa, né? Sistema imunológico, eles são mais sensíveis em crianças e idosos. Então, principalmente
se você tem uma criança em casa, um idoso e está numa área de leishmaniose, use bastante repelente mesmo. Evite alguns horários do dia, sair muito, ficar muito exposto a uma possível picada de mosquito, que são o amanhecer, o entardecer e o começo da noite. Isso vale também para os cães. Se você puder prender os animais num ambiente protegido, onde não tem o acesso do mosquito, nesses períodos é bacana. Então, a questão da higiene, o uso dos repelentes, o uso das telas são medidas que podem ser adotadas, medidas fáceis, né? Que a gente pode prevenir a leishmaniose e pode prevenir outras doenças também. Nos cães, sempre o uso da coleira, né? Para prevenir, consultar o médico veterinário com relação também à vacinação, pode ser feita nos cães. E ficar sempre de olho em qualquer tipo de sintomatologia que venha a ocorrer, né? Para procurar já um posto de saúde, um auxílio médico e se tratar rapidamente. Então, em humanos ela tem cura, em cães, como a gente falou na outra parte do programa, o animal não fica totalmente curado. Então, ele vai acabar sendo portador do protozoário causador da doença pelo resto da sua vida. Se ele vai ter a doença ou não vai depender da imunidade dele. Então tem cães que já manifestam quando se contaminam, tem cães que demoram 2 anos para manifestar e tem cães que nunca manifestam. Então você acha que o seu cão é saudável, mas na verdade ele tem o protozoário, né? Ele guarda esse protozoário que um dia foi passado para ele pela picada de um mosquito. E aí outros mosquitos que vão picando, vão se contaminando e a gente vai perpetuando a doença. Por isso que se fala, a prevenção é tudo na leishmaniose. Nossa, realmente é tudo. E eu queria te perguntar uma coisa, você disse, né, da questão das crianças e dos idosos serem mais vulneráveis, né, ter o sistema imunológico mais, assim, fraco, vamos dizer, né, porque ainda está criando resistência no caso das crianças. A leishmaniose pode matar, André? O ser humano? A leishmaniose pode matar. Ela é uma doença, esse protozoário, uma vez que ele seja transmitido pela picada do mosquito, ele vai se proliferando no organismo da pessoa ou do animal. Então, os sintomas são muito, muito parecidos para o homem ou para o cão. E ele vai se proliferando e ele pega, né, como caminho para se proliferar as nossas células de defesa. Então, a primeira coisa que esse protozoário faz é justamente diminuir a nossa capacidade de defesa. E aí ele atinge órgãos que são muito importantes para que a gente fique vivo. Órgãos que a gente fala são órgãos vitais, né? Baço, fígado, rins. Então, por que é importante também, se começar a desenvolver sintoma, ver se é leishmaniose? Porque dependendo do grau que esse protozoário causa de lesão nesses órgãos, às vezes é uma lesão irreversível. E se não tratar, realmente pode matar. E mata, né? Nós temos a leishmaniose em alguns estados do país, ela mata mais do que a dengue. Olha só. A gente fala tanto de dengue, né? E tem outras questões que são assim, bem mais sérias às vezes, né, no caso da leishmaniose, por isso que a gente está reforçando tanto isso aqui na Ouro Fino, né, inclusive quem está acompanhando o nosso Facebook, Ouro Fino está com uma campanha de prevenção à leishmaniose, né, Andréa? Porque de fato a gente precisa falar dessa doença. Exato. O que a gente observa de uma maneira geral é exatamente o que a Juliana falou. Existe muita atenção dada para a dengue, né, para outras doenças transmitidas por picada de mosquito. Porque precisam dessa atenção, lógico, né? Sem dúvida nenhuma. E existe a questão da leishmaniose que acaba não sendo tão divulgada. Então a Ouro Fino, preocupada, né? A Ouro Fino, ela tem como missão não só aumentar a longevidade, a qualidade de vida dos pets, né? No caso da Ouro Fino Pet, mas ela tem também como missão ter uma qualidade de vida ao ser humano. Tudo que nós fazemos aqui é olhando também para o humano, para a humanidade. Então, a Ouro Fino tem essa preocupação de
agora, né, em meses de campanha, divulgar em todos os nossos canais de acesso o que é a leishmaniose, como ela é transmitida, qual que é a participação do cão no ciclo da leishmaniose, como você previne essa doença no homem e no cão. Então, estamos realmente muito preocupados com essa questão e fazendo toda essa divulgação para que você saiba mais sobre essa doença e saiba se prevenir. Muito bem, porque a Ourofino's Pet acredita que faz bem cuidar dessa relação homem e pet, né? Afinal, esse é o mote, o slogan do novo conceito que a Ourofino Pet está levando para o mercado. Quem acompanhou o início lá do programa, a gente exibiu um vídeo lindo que todas as vezes que Andréa e eu assistimos, a gente até se emociona, né, Andréa? Porque nós participamos do vídeo, a Andréa participou ali com as cachorrinhas dela. Enfim, de fato, a gente precisa não só cuidar da longevidade dos pets, mas também cuidar dessa relação que a Andréa falou super bem, porque no caso da leishmaniose, infelizmente, o nosso cachorro pode ser vamos dizer assim, um problema pra gente, né? Sim, é por isso que nós temos que fazer a prevenção tanto no homem quanto no cão. O cão, ele é, dentro das outras espécies que se contaminam com a leishmaniose, fora o ser humano, ele é a espécie mais próxima. Ele é a espécie que está dentro da nossa casa, que convive com a nossa família. Por isso, toda essa importância que é dada na leishmaniose para o cão. Como nós falamos anteriormente, a doença só é transmitida pelo mosquito. Então é importante que toda a prevenção ela seja direcionada a evitar o mosquito e a picada do mosquito. Então vamos fazer os nossos esforços para baixar essa população de mosquito. É aquele trabalho de formiguinha que a gente fala, sabe? De todo mundo fazer dentro da sua casa, pegar no pé do vizinho, né? E com isso a gente vai formando uma comunidade protegida. Todos os cães de uma comunidade, quando eles usam a coleira, a gente tem o chamado efeito rebanho com o uso da coleira. Quanto mais animais, se você que mora numa área endêmica e de repente tem alguma participação na comunidade dessa área, né? Você pode levar esse tema inclusive para ser discutido e para ser apresentado. Se você aumentar, né, quanto mais animais dentro de uma área utilizarem uma coleira como a coleira livre, mais você tem dimensionalmente a sua proteção, a sua prevenção ampliada, porque ocorre o chamado efeito rebanho. Sabe aquela coisa? Eu me protejo e aí, por eu me proteger, eu protejo também um pouco quem está próximo a mim. A coleira, ela tem esse efeito. Então, quanto mais animais encolerados, maior vai ser a sua ação de prevenção na comunidade, na área que você vive. Isso é muito importante. Muito bem. Olha, a gente teve uma aula aqui de leishmaniose com a Andréa. Ela explicou tudo pra gente e se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários aqui do Facebook ou então ligar no 0800 941 2000. Tem também o WhatsApp 16 98186 8687. Envie as suas dúvidas, seus comentários que a Andréa depois entre em contato para responder para você, tá? Para encerrar essa nossa participação, não posso deixar de mandar um abraço para o Grebson de Nova Resende, Minas Gerais. Ele perguntou quais são os sintomas, os sinais clínicos da leishmaniose, mas a Andréa respondeu durante o programa, então quero agradecer e mandar um abraço aí para todo mundo de Minas Gerais. E Andréa, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade, espero que a gente tenha feito essa conscientização e tirado bastante dúvidas de vocês, mas nós permanecemos à disposição. Agradeço mesmo a atenção de todo mundo. Volte mais vezes aqui, viu? Voltarei. Até mais. E você foi nosso convidado especial aqui hoje, quero agradecer a sua companhia. Muito obrigada e lembrando que domingo às 9h30 da manhã, horário de Brasília, tem Ourofino em Campo especial e eu vou esperar por você. Tchau, tchau.